A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Nós buscaremos amizade e cooperação com todas as nações do mundo. Nós reforçaremos velhas alianças e formaremos outras novas. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Bom dia, estimados ouvintes da LAC, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a produção da JCS Comercial, técnica e sonorização de António dos Santos. Eu sou o João Costa e com todo o prazer realizo e apresento este espaço de rádio. Hoje vamos trazer-lhe mais um tema. Hoje o diretor executivo da AmCham Angola, Neil Breslin, fala com os membros da AmCham sobre as dificuldades que têm estado a ter nesta fase da pandemia. Na edição passada falamos com 3 empresários, 2 dos quais membros. Os membros, estamos a falar da IBM, uma empresa multinacional de tecnologia, e também da empresa prestadora de serviço à indústria petrolífera, uma das maiores, Baker Hughes, que partilhou aqui a sua situação financeira, que é das menos boas neste período da pandemia, uma vez que o setor petrolífero foi fortemente afetado por esta crise gerada também pela pandemia e, claro, vamos ouvir o que nos tem a dizer efetivamente outros membros. Também esteve connosco na edição passada Nelito Monteiro, ele que é empresário do setor agrícola e que falou sobre este setor nesta fase da pandemia. Hoje vamos trazer 3 membros da AmCham. Desta feita, um deles é Hugo Teles, que é presidente da Comissão Executiva do Banco BIC. Também connosco vai estar uma responsável do ROC Online e, claro, um potencial membro da AmCham e, claro, o vice-presidente da AmCham Angola, a GE, aqui representada pelo seu Country Manager, Jaime Moraes. Estamos a acompanhar a hora da AmCham Angola.
o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Caros ouvintes, renovados votos, muito bom dia. Vamos ao tema de abertura da edição de hoje, 5 de agosto de 2020. Vamos ter o havaiano norte-americano, o estado de Hawaii, estado de Barack Obama, Bruno Mars, com o tema Finesse. Vamos ouvir. Vamos ouvir então a conversa entre o diretor executivo da AmCham Angola, Neil Breslin, e os membros da AmCham Angola sobre a questão da pandemia. A todos vamos desejar boa escuta. Fiquem atentos àquilo que a General Electric, uma das multinacionais americanas fortes em vários setores, quer no setor petrolífero, também no setor da saúde, que vai apresentar o seu testemunho sobre como está a enfrentar esta situação de pandemia e que impacto tem tido a pandemia sobre o seu negócio em Angola. O Banco BIC também vai falar sobre isso, e uma plataforma online, o Rock Online, vai também trazer aqui aquilo que são as vantagens desta pandemia para aquele que é considerado uma plataforma, que é considerada por muitos o Amazon de Angola. Vamos ouvir Neil Breslin. Neil, muito bom dia. Estamos a escutar. Vamos começar primeiro com a situação atual de cada uma das vossas empresas
e como mudou desde março até agora em termos de empresariais. Então, como se vê a panorama. Bem-vindo, Jaime Moraes, o Country Manager de GE e também vice-presidente da AmCham Angola. Então, pode nos dar um overview de vossas operações aqui em Angola, só para um perfil da empresa? Nilo, obrigado pela pergunta. As operações da GE, neste momento, são aquelas que nós já tínhamos antes do surgimento da pandemia da Covid, nomeadamente a GE tem uma presença muito visível na área da geração de energia. Estamos igualmente presentes no setor da aviação civil, nomeadamente através da ligação de longa data com a Companhia de Bandeira Nacional, a TAGA. Temos igualmente alguma presença no setor da saúde. Ou seja, isso continua. A GE tem dado continuidade a esses negócios. O que nós sentimos, se quiserem, em termos de como é que o impacto da Covid se tem manifestado na companhia, é que de facto há um sério abrandamento não apenas nos processos de negociação e de tomada de algumas decisões, que façam com que decisões que anteriormente à situação da Covid eram relativamente mais céleres, hoje, pelas circunstâncias todas que a gente conhece, se tornam mais lentas. Eu diria que esse é o impacto mais direto na nossa operação, ou pelo menos a parte visível desse impacto. O que nos resta fazer é adaptarmos à nova realidade, organicamente posicionarmos de forma a que esse quadro que alguns de nós temos tendência a considerá-lo como o novo normal seja devidamente absorvido para que as dinâmicas do passado possam ser recuperadas e que possam de facto dar continuidade àquilo que já está em cima da mesa, aos projetos que estão sendo executados ou aqueles que estão à espera de entrarem em fase de execução. Bom, muito obrigado, Jaime. Hugo Teles, vamos fazer a mesma plataforma para sim, e em termos do Banco BIC, em termos de como está a confrontar esta nova realidade mundial em termos de Covid-19. Bem, a banca não é exceção. Portanto, aliás, os bancos são as poucas áreas de negócio que não podem fechar. Portanto, a economia não pode parar, os negócios não podem parar, as empresas não podem parar, os particulares continuam a receber salário, portanto, os bancos têm que se adaptar. Se calhar até é bom, porque a maioria dos bancos foi, sim, nomeadamente, posso falar pelo BIC, o BIC, inclusivamente, fez um investimento grande no que toca aos canais alternativos, nomeadamente o Internet Banking e a app do próprio banco, que passou a permitir um maior leque de serviços. A app passou a ser mais intuitiva, o Internet Banking também foi melhorado, portanto há uma aproximação ao cliente via canais eletrónicos. Notamos é que esta fase não é mais fácil para a maioria das empresas, porque também os bancos notam logo uma diminuição do negócio das empresas e nesse sentido o que os bancos têm mais feito é ser neste momento uma espécie de uma alavanca para as empresas, por forma que tenham, dentro das grandes dificuldades que consigam ter as suas dificuldades amenizadas. Quem tem crédito, que tenha crédito, os bancos têm sido muito flexíveis na estruturação do próprio crédito para permitir que as empresas continuem a operar normalmente e, se possível, crescerem, porque também há empresas que, com esta nova realidade, se reestruturaram de forma até fazer mais negócio. Os bancos estão sempre atentos a todas as oportunidades de negócio que há, e estamos cá como parceiros de negócio das empresas e o nosso objetivo é fomentar o crescimento das empresas. Aliás, o nosso lema do Banco BIC, crescemos juntos. Portanto, nós tentamos fazer com que o nosso cliente cresça e a consequência disso é nós crescemos também junto com o cliente. E Hugo, tem alguns exemplos das oportunidades que está a ver como empresas ou setores que realmente estão a crescer em vez de ficar paralisados a causa da situação? Nós vemos alguns setores a crescer, de facto. Aliás, o que temos visto a nível das empresas, muita empresa reestruturar-se para exportar, que nós vemos isso com muito agrado, porque cada vez que uma empresa exporta, significa que vai receber em divisas, portanto, são menos divisas que vão ser necessárias comprar ou o Estado vender para que a banca venda ao cliente.
Portanto, cada vez que há uma exportação, há uma entrada de divisas no país. Nós vemos isso com um positivo. Ainda há dias visitei uma empresa cuja produção 80% é de exportação e fiquei espantadíssimo. Praticamente ninguém conhece a empresa e eles inclusivamente, esta história do Covid com a paralisação que houve nos mercados internacionais também, eles aqui conseguiram em contraciclo crescer e exportar ainda mais do que exportavam e consolidarem-se até lá fora como um parceiro já de algum prestígio, de alguma qualidade e neste caso de um aumento da entrega de produto. Portanto, eu vejo isto com muita satisfação. Essencialmente, temos os negócios, tudo o que são negócios online estão a florescer, apesar de momentâneo também há negócios que estão a crescer muito por força do produto que estão a vender, ser muito ligado às necessidades atuais, mas isso serão, digamos, é um nicho de mercado que não vai durar para sempre, mas fez também com que muita empresa, por força de menores vendas, tivesse que se reestruturar a nível dos seus custos, ou seja, cortar aquelas gordurinhas a mais e acabando por se tornar mais competitiva. Portanto, havendo mais dificuldade de vender, as empresas tendem a esmagar os preços e para esmagar os preços têm que reduzir os custos de produção. Isso é essencial em qualquer negócio. Mas penso que neste momento empresas online, aliás, eu estive a investigar aqui um bocadinho Rock Online e pareceu um negócio interessantíssimo, que aliás abordarei mais tarde para ver se também vem trabalhar connosco, caso ainda não esteja a trabalhar connosco. Mas vejo com muito agrado este aumento de exportações que tenho visto e número de empresas a pensar maior. Ou seja, nós em Angola muitas vezes fazemos tudo a pensar demasiado grande, mas há empresas neste momento a começar pequeno, mas a pensar com alguma ambição, ou seja, a pensar em produzir algo que seja vendável lá fora com qualidade, cumpra os estándares internacionais. Eu vejo isso com muito agrado, como bancário, tanto como cidadão, porque acho que é muito positivo para o país. Nós temos que reduzir a nossa dependência das importações. Maravilha, obrigado, Hugo. Vamos virar para o Geraldinho. Geraldo, bem-vindo ao programa. E como uma empresa que é, comparado com os dois outros palestrantes aqui, é um pouco menos conhecida, pode nos dar uma apresentação da vossa empresa e também falar sobre como estão a confrontar a situação econômica? Ok, obrigado, Neil. A Rock Online trabalha no setor informal. O nosso propósito é fazer com que o trabalho no informal seja mais formalizado e, por consequência, mais eficiente. Trabalhamos na cadeia de valor completo, não só num segmento. Significa que temos uma porção que é focado na ligação dos vendedores do informal com seus fornecedores e também da ligação dos tais mesmos vendedores com o mercado dos consumidores, tanto particulares como negócios. Tem outros segmentos que estão envolvidos nesta cadeia de valor, mas entre outros temos a parte logística e também a parte de elementos de negócio estrutural que não existe no presente, no informal, que é faturação, contabilidade. Minutos atrás falamos na fiscalidade. Esses aspectos todos que estão parte da cadeia de valor do informal é onde nós intervimos para poder melhorar o negócio em si, para adicionar valor, principalmente para os intervenientes, que são as vendedoras do setor. Essa empresa está no mercado há 2 anos, mas o pessoal fundadores, digo eu, estamos já no mercado angolano há algum tempinho. Eu, em particular, passei por um tempo no setor petrolífero. Estive lá no tempo da crise de 2014, então já esta é a minha segunda crise profissional, digo eu. Em termos de como temos enfrentado esta crise, tem sido um paradigma um pouquinho diferente da maioria das empresas, acho que o Hugo mencionou. O digital está em crescimento, o que a pandemia trouxe é uma aceleração da aplicação das soluções que nós já tínhamos introduzido no mercado. Para Angola tem sido interessante, para nós com aceleração significa que vais ter crescimento da empresa em si, tens que recrutar pessoas, tens que formar pessoa dentro deste ambiente que tem sido um grande desafio e tem sido uma experiência de aprendizagem para nós. Tem também um aspecto de nós ter mais clientes do que a empresa já estava preparada para poder aguentar, então ter que consolidar os negócios, ter que preservar esses clientes também tem sido um aspecto interessante. Mas o mais interessante é, com todas as crises, acho que os dois palestrantes já mencionaram, tem sempre coisas que têm a ver com o crescimento fundamental do negócio e uma empresa tem que poder, neste período, separar, identificar qual é o negócio que vai durar para sempre, que é um ganho da crise, e quais são os negócios que vão
eventualmente, ou mesmo se permanece, mas não é na mesma proporção. E para nós o importante é, temos visto que o setor informal tem também abraçado o digital, e o setor informal a abraçar o digital para nós é um crescimento que achamos que é permanente, não é algo temporário. Acho que tive a oportunidade de passear com o Neil no mercado da Areal este fim de semana, para mostrar que temos agora vendedoras neste país a fazer compras digital do seu estoque, que para mim é revolucionário, né? Levamos 2 anos no mercado a conquistar o espaço e tivemos muitos ganhos em termos de convencer o mercado a fazer compras online do informal, mas ter o informal em si a fazer as suas compras online tem sido completamente revolucionário para nós, e que é completamente uma mudança que vai permanecer, porque para os informais não é uma resposta ao Covid apesar que o Covid é que deu essa aceleração, mas é um reconhecimento de uma nova eficiência para o negócio deles. Tem sido interessante. Muito obrigado, Geraldine. É interessante porque realmente não sei quantas empresas estão realmente a contratar novos funcionários neste ambiente. E parece que os desafios que vocês têm são desafios desejáveis comparado com as outras empresas hoje em dia. Sim, eu acho que vindo do setor petrolífero, tendo uma cultura de safety e outras coisas, então já tivemos a criar dentro da Rock Online uma cultura de, on-the-job training e safety. Então já tinha uma cultura que deu base para nós poder sobreviver, porque apesar de recrutar neste período, tens as medidas de segurança que são muito importantes, que tem sido um grande desafio. Não? Todo mundo que entra aqui tem que poder voltar para casa, e o pior é que com a pandemia tem o risco de também expor os clientes Apesar de ser um aspecto bom, o negativo sempre é que novas pessoas ainda não têm a cultura empresarial, e tens que ter mais cuidado e mais pessoas atentas à formação, mais supervisor bem atentos. Então tem sido um lado positivo em termos de crescimento da empresa, mas também tem sido um grande desafio em termos só de custo, para poder investir nas pessoas que estamos a recrutar, para eles poderem ter as medidas de segurança e para eles poderem também responder às necessidades devido ao crescimento. Bom, é bem curioso que o Jardim vem do sector petrolífero, oil and gas, e neste aspecto, Sr. Jaime, falando dos oportunidades e este país sempre dependendo na maioria parte da economia de petróleo, e uma empresa como o GE que tem, vamos dizer, operações diversas, a GE aqui em Angola, onde vê as oportunidades para seguir em frente no futuro? Olha, Neil, a GE, quando olha para o mercado, obviamente que o faz vendo aquilo que potencial que o mercado tem em função do portfólio de serviços e de competências que tem. No setor da energia, se nós olharmos para aquilo que são as metas do Plano de Desenvolvimento Nacional, o 2018-2022, Angola tem, salvo erro, se a memória não me atrás, o objetivo de alcançar 7,5 ou 7,6 gigawatts de energia até 2022. Provavelmente não o consiga até 2022, por causa da situação da Covid, mas claramente para a GE é uma oportunidade muito importante para ela poder desenvolver, crescer ainda mais no setor da energia, sabendo de antemão que as fontes, a matriz da geração de energia vai mudar um pouco, Angola vai estar um pouco mais virada para as renováveis, nomeadamente a hídrica e as novas energias, mas há também o setor térmico que é importante. Aí vemos claramente oportunidades para o crescimento da nossa presença e da nossa operação em Angola. Não será muito diferente igualmente no setor da aviação. Todos nós sabemos que o país começou a construção do novo aeroporto internacional, que espera torná-lo num hub regional, e para ter de facto um aeroporto que funcione como um hub internacional é necessário depois dispor de uma frota que possa evacuar os passageiros que eventualmente queiram utilizar o hub do país. Sabemos que a TAGA está num processo de reestruturação, já o estava antes. Quando falo de reestruturação, era também um processo que implicava a renovação e a extensão da frota, processo hoje que está mais ou menos paralisado, mas tenho para mim de que não faz sentido, não é possível
continuar a construção do novo aeroporto internacional, que será um hub, sem termos depois uma frota que possa dar continuidade a esse projeto, uma vez que são projetos que se complementam. Bom, eu digo isso porque nós, General Electric Aviation, temos 94% do mercado com a TAG até à chegada do Dash no mês de abril. Tínhamos 100% do mercado. Os motores que equipam a frota da TAG são motores General Electric e que, se houver a expansão e a renovação da frota, nós estamos em crer que será também uma grande oportunidade para a General Electric. Migrando agora para o setor da saúde, um país como o nosso, com índices de saúde ainda bastante baixos, tem que e continuará a fazer uma séria aposta no Serviço Nacional de Saúde, na melhoria da infraestrutura sanitária que o país terá para oferecer uma população que está a crescer a um ritmo de 3% ao ano. Acreditamos que as oportunidades são imensas. Para nós, vemos Angola não apenas num quadro da crise, mas olhando para a frente, aquilo que é possível visualizar, alimentam esperanças de que podemos ver a nossa presença e o nosso negócio crescer consideravelmente em Angola. É interessante, Jaime, que menciona isto de saúde pública de saúde, quer dizer, o setor de saúde. Angola realmente está a afrontar a situação. Em termos de Covid, comparado com países que têm populações parecidas, que 30 milhões, como tem Angola, os números aqui são realmente admiráveis. Canadá, que tem 37 milhões de pessoas, tem milhares de casos, e infelizmente mais ou menos 8 mil pessoas que morreram. Angola realmente está a confrontar a situação bem, saúde pública. E isto pode ajudar a situação empresarial em termos de saúde ou não? Ou é Eu penso que sim, Nilo. Há claramente uma situação de causa e efeito. Eu acho, daquilo que me foi dado observar enquanto cidadão que procura estar informado, atento àquilo que se passa à sua volta, e falando como pessoas do setor, comparando também com aquilo que muitos países adotaram, foi que Angola adotou medidas rigorosas na prevenção à disseminação da Covid a tempo e horas. E isso, não dispondo de uma infraestrutura de saúde nem de perto nem de longe comparável àquela do Canadá, permitiu, digamos assim, fazer com que os números da Covid não atingissem proporções estratosféricas como a gente vê acontecer em muitos países. Acho que, desse ponto de vista, há que dar os parabéns às autoridades sanitárias de Angola. Eu acho que foram as medidas sensatas de política de decisão que são mais responsáveis do que propriamente a capacidade de resposta da infraestrutura. E olhando também agora para os números daquilo que quando a gente vê na mídia, os números de casos, os casos recuperados e para fora, eu diria que, não tendo presente os números agora de outros países com realidades próximas da nossa, eu diria que Angola tem de facto feito um trabalho completamente louvável. A outra parte da pergunta que me fizeste era como é que isso poderia, de certa maneira, impactar Claro que as empresas, o mundo empresarial, é um somatório de muitas coisas, de meios de produção e de força de trabalho. Se tivermos uma população que goza de saúde, obviamente que isso terá um impacto muito grande na produção. No caso da GE, e é com agrado que digo isso, não tivemos um único caso de alguém que tenha sido afetado ou de um familiar próximo que tenha sido afetado pela pandemia da Covid. Obviamente que isso tem um impacto incomensurável no cotidiano das empresas que operam num ambiente de negócios como o nosso. Obrigado. Tornando ao Hugo, como o presidente do Banco BIC, que é o banco líder assim, no mercado, está a encontrar muitas situações diversas em termos das empresas, como se confronta. Na sua experiência, qual é o desafio principal de todas as empresas para realmente confrontar a situação econômica? A situação económica neste momento eu diria que é difícil. Toda a gente percebe isso.
Nós na banca, se calhar, temos alguma sensibilidade a isto, porque vemos empresas que ajudámos a crescer, que hoje em dia fecharam. O número de empresas que têm fechado é dramático. Por outro lado, há males que vêm por bem. Penso que nós ainda somos um país que vive do rendimento petrolífero e vamos continuar a ser durante mais algum tempo. Mas penso que a crise económica, mais o Covid, foram mais uma chamada de atenção e penso que um abrir de olhos importante para o país, mostrando que nós não podemos eternamente viver só de rendimentos petrolíferos e importar tudo aquilo que, nomeadamente aquilo que comemos. Nós neste momento importamos cerca de 60% das divisas que o país gasta, são gastos em importar comida, quando podíamos gastar muito menos e importar apenas matérias-primas para as indústrias, mas na verdade estamos a importar comida diretamente. E não havendo divisas para importar, se calhar a pressão e a necessidade, eu diria que é mesmo uma necessidade premente, de começarmos a produzir pelo menos a nossa comida, porque é onde gastamos mais divisas. Tudo aquilo que comemos, se for começar a ser produzido cá, o país tem outro fôlego para aguentar crises económicas, porque não fica tão dependente do exterior. Portanto, eu diria que esta crise, nesse aspecto, foi um mal que veio por bem, porque está a obrigar que muita gente comece a olhar para a produção nacional como realmente uma prioridade. Ou seja, isto não pode ser só uma prioridade do Estado. O Estado está a fazer tudo o que pode para, entre aspas, obrigar as empresas e os bancos a investirem na produção local, mas eu penso que isto tem que partir essencialmente, tem que haver abertura para que particulares e empresas, para que os empresários não ligados ao Estado possam, por si só, ter liberdade de trabalhar e conseguir produzir, começar a fazer crescer negócios sozinhos, sem terem que ser sob o guarda-chuva do Estado. Ou seja, o Estado pode eventualmente ajudar, pode criar condições, o Estado deve criar condições para que os particulares e as empresas, e inclusivamente investidores estrangeiros, possam vir estabelecer-se e fazer crescer negócios, começando de que maneira for, mas, ou seja, eu aqui vejo muito o exemplo do Brasil, que há bastantes anos atrás criou impostos para a maioria dos produtos, ou seja, tudo o que passasse a ser importado tinha um imposto, na altura diziam que era um imposto da loucura, que era um imposto de 70% sobre a maioria dos produtos importados, e isso fez com que em menos de 10 anos o Brasil passasse a produzir praticamente tudo. Aliás, nós hoje vemos uma viatura produzida fora, que nós importamos aqui, que chega cá com todos os impostos a um equivalente a $35.000, no Brasil essa mesma viatura custa 70 mil, portanto ninguém a compra. Porquê? Porque eles têm uma indústria automóvel que produz um substituto para essa viatura facilmente. Portanto, eu acho que nós aqui temos que seguir um bocado essa senda, ou seja, há importadores, grupos grandes, importadores que estão bem estabelecidos, que controlam um pouco o mercado e asseguram que haja alguma estabilidade na maioria dos produtos, mas há muitos outros produtos que nós podemos ir começando a produzir, o Estado começando talvez isto depois o Estado é que tem que decidir como fazer, mas pode eventualmente começar a taxar a importação de forma a estimular a produção de produtos locais, porque já há muitos produtos que existem localmente que têm alguma dificuldade de venda e muitas vezes nem é pelo preço. O produto que vem de fora nem sempre é tão concorrencial quanto isso. Eu aqui penso que esta crise é de facto uma oportunidade que devemos agarrar para começar a produzir alimentos, porque nós temos uma terra fértil, temos muita água, nós temos muito sol, temos condições únicas a nível mundial hoje em dia, porque ainda temos terra boa, ainda temos muita água, temos muita chuva, temos sol, temos um mar belíssimo, temos um país belíssimo. Nós podemos investir em tudo e mais alguma coisa, seja no turismo. O turismo é outro captador de divisas por excelência. Quem vem de fora não vem com kwanzas, quem vem de fora traz divisas e vai trocar por kwanzas. Portanto, temos que permitir que o turismo cresça. Nesta altura, atendendo à situação atual, esse é um dos setores que mais sofre. Mas todos os outros setores produtivos podem crescer, devem crescer, e eu penso que isto é uma oportunidade. Portanto, nem tudo é mau. Há empresas, de facto, a fechar, mas também há empresas a abrir. Há muita gente a investir forte no país. O que a banca quer é que haja mais ainda e que quem tiver projetos que sejam considerados projetos, nos deixem analisar projetos que nós queremos apoiar. Aliás, temos a obrigação de o fazer. Aliás, o BIC continua a ser dos bancos que só este ano já cumprimos os mínimos que o Banco Central nos impunha para a concessão de crédito para o setor produtivo. Lembro que só há 2 bancos ainda que atingiram esses mínimos. Eu penso que há interesse na banca em apoiar o crescimento das empresas. Ao mesmo tempo, os bancos, por outro lado, não podemos esconder, temos que também fazer um esforço para fazer com que muitas empresas não fechem, porque isto é uma fase
Não sabemos quanto mais tempo é que vai durar, e aqui não me refiro à crise financeira, mas refiro-me à situação do Covid. Os bancos estão cá para apoiar as empresas que nos ouvem, que nos consultem se precisarem de ajuda, porque nós também estamos cá para isso. Nós estamos cá para fomentar o crescimento do país e esse é o nosso interesse último. É interessante que falou sobre as oportunidades que existem aqui e voltamos para Geraldine. O sucesso que o Roque Online está a viver agora, que pode dizer para outros empreendedores aqui na Angola em termos de vossa trajetória e de onde vem vosso sucesso? Classificar já como sucesso é um pouquinho ambicioso, mas posso ser muito otimista aqui, né? Mas uma empresa que está a contratar, aumentar a quantidade de funcionários neste ambiente, eu diria que é um sucesso. Por um lado. Por outro lado, se não me engano, vocês estão a expandir de uma forma bastante forte. Sim, Nil. Eu acho que só para responder a questão, o importante é poder ter um fundamento completamente forte, não é? E um fundamento forte não importa se temos crise ou se temos preços altos e uma economia boa, mas o fundamento é que define como a empresa consegue enfrentar todos os diferentes episódios que vão ocorrendo no ciclo da existência. O importante para nós é a sobrevivência da crise, não é por ter um surto no digital, mas é o fundamento que nós podemos traçar. Eu acho que quando nós criamos a Roque Online, uma das coisas que passamos muito tempo a fazer é olhar para o mercado angolano, onde nós já tivemos muitos anos de experiência, e tentar ver qual é a indústria que tinha umas semelhanças com o setor informal, onde nós podemos buscar as bases para poder copiar e estender isto ao informal. E acho que nós dissemos isso sempre quando estamos em entrevistas, mas muito do que nós fizemos baseámos no que nós tínhamos como fundamento no setor petrolífero, né? Olhar para uma cadeia de valor e tentar ver quais são os diferentes intervenientes nesta cadeia de valor e depois traçar o mesmo plano, um plano sólido, né? Entender quais são os diferentes segmentos onde nós gostaríamos de intervir, procurar oportunidades não só de aumentar clientes, mas de ter contratos com parceiros que poderiam ajudar e facilitar o nosso crescimento. As áreas onde estamos a ver maior crescimento não é necessariamente só na área de vendas de pessoas a olhar para o digital como solução para poder conseguir os seus produtos, mas é empresas. Temos também empresas dos diferentes ramos, incluindo o petrolífero, que têm os seus funcionários aqui para crew changes e ficam dentro dos hóspedes aqui em Luanda. E a Roque Online é que alimenta essas populações que estão aqui para fazer os turnos e para facilitar com que essas empresas não tenham uma disrupção nos seus negócios. Então, falamos também que estamos a trabalhar junto com o governo. Uma grande necessidade nesta altura é soluções para as vendedoras nas praças poder permanecer nos seus locais, minimizar o trânsito delas à volta da cidade, e temos uma parceria com alguns institutos e ministérios para poder aplicar as nossas soluções de forma acelerada e não só buscar uma solução para nós, que é um crescimento para a Roque Online, mas também trazer soluções para o país que possam também acelerar a digitalização do informal. Apesar que a pandemia é que está a nos trazer a ter essas conversas, mas o setor informal, só em termos de produtos alimentares, de acordo com estudos dos terceiros até deste ano, estamos a falar de um mercado que tem uns rendimentos, um turnover anualmente de 17 bilhões de dólares, só na parte alimentar, e aqui em Angola. E o universo todo do turnover de produtos alimentares em Angola é estimado em ser 25 bilhões de dólares. Estamos a falar em 68%. E o sucesso, como tu, usando a tua palavra, vem consolidar algo que não é baseado no que está a acontecer no momento, mas no fundamento de tentar extrair valor para o país, para a empresa, num setor onde já existe esse valor. Então, não mudamos de forma como trabalhamos, não mudamos o foco das áreas onde trabalhamos para poder seguir o vento, não sei se tem uma melhor palavra que isso. O que nós fizemos é fortalecer as áreas onde nós já tínhamos os nossos planos
para existir nessas áreas, acelerar as áreas onde nós tínhamos projeção para entrar e ter um espaço. Então era só questão de consolidar o que já estava nos nossos planos, e acho que isto é o mais importante, apesar de ser ágil como empresa, apesar de poder adaptar, o importante é ter um fundamento que já te permite ou já tem uma projeção e acelerar a ocupação desse espaço. E sim, fizemos ajustamentos. Eu acho que um dos grandes ajustes que nós temos feito apesar de nós acelerar num espaço, não estamos a existir num vacuum, né? E tem outros intervenientes, então o crescimento ou a aceleração das soluções de algumas partes não tem sido também tão rápido. No setor onde nós atuamos, em particular, sempre falamos do mobile money. Os pagamentos digitais em Angola têm sido um pouquinho lento para todos os segmentos da população. Acho que todos os bancos hoje têm internet banking para o setor médio e alto, mas ainda poucos têm soluções robustas que possam abranger o informal. Já temos uns contratos com alguns bancos que têm já soluções desenvolvidas, mas mesmo na crise ainda está a ser um pouquinho lento puxar os bancos para arriscar e meter essas soluções a funcionar. Então ainda estamos a fazer trocas de dinheiro, cash, multicaixa e nos últimos 4 meses acho que já havia uma oportunidade de ter mudanças muito radical, e com uma população no informal que está aberto a soluções porque todo mundo tem a mesma agenda neste período, que é tomar medidas para poder salvaguardar as suas próprias vidas e a vida das famílias. O sucesso tem sido não olhar para o mercado e só procurar pequenas oportunidades, mas tentar acelerar o que já era a nossa agenda. Mas o outro é também ajustar, né? Apesar que nós estamos a correr rápido, queremos nossos parceiros para correr rápido conosco. Tem acontecido de surpresa com o Estado, mas com os bancos comerciais também não foi assim tão rápido. Então a urgência tem sido muito para um lado, que é mais para o lado estatal neste período, do que uma urgência para o lado comercial, porque, como os palestrantes disseram, muitas empresas também estão a sofrer de maneiras diferentes, e acho que soluções digital para o segmento do informal, apesar que tem sido uma agenda para muitas empresas, ainda careciam de investimento, e acho que temos a resposta de diferentes setores comerciais, principalmente a banca, não tem sido tão rápido como nós gostaríamos que ter sido, né? Vamos para um breve intervalo. O diretor executivo da AmCham Angola, New Breslin, conversa hoje com a representante do Rock Online, uma plataforma digital através do qual você pode comprar à distância o que quiser nos mercados informais. Também connosco está Jaime Moraes, é Country Manager, ou se preferir, diretor-geral da General Electric, uma multinacional americana muito forte, presente em vários setores de atividade económica em Angola. Para quem podemos também dizer que é GE, o nome que se pode dizer. Também está connosco o Hugo Teles, ele que é presidente da Comissão Executiva do Banco BIC e que vai efetivamente também está também a partilhar a sua experiência. Vamos ao intervalo, voltamos já a seguir. Angola é uma das grandes potências em África, sendo um dos 3 parceiros estratégicos que temos no continente, a par da África do Sul e da Nigéria. A grande importância desta parceria é podermos ter uma série de diálogos de trabalho ao mais alto nível, o que significa que os problemas são resolvidos mais rapidamente. Temos um diálogo bastante dinâmico na área econômica. A presença de companhias americanas cá em Angola é muito forte e tem um peso importante na economia deste país. O nosso debate com o governo de Angola passa também pelas áreas da política, segurança regional, direitos humanos, tráfico de pessoas e, sobretudo, pelas áreas da saúde e da energia. Para nós, esta parceria representa o forte compromisso dos Estados Unidos para com Angola, que é um país cada vez mais influente em África e no mundo.
continuamos a trilhar caminhos certos e seguros rumo a uma cooperação mais robusta em benefício mútuo dos povos angolanos e americanos. Falou Nina Fai, a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabgol. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Pelos ouvintes, voltamos do intervalo. Hoje, excepcionalmente, trazemos o diretor executivo da AmCham Angola, Neil Breslin, a conversa com os membros da AmCham Angola e um potencial membro. Estamos a falar da General Electric, que é vice-presidente da AmCham Angola. Estamos a falar do Banco BIC e estamos a falar também do Rock Online. Hugo Teles representa o Banco BIC na qualidade de presidente da Comissão Executiva. Jaime Moraes representa a General Electric na qualidade de diretor-geral. E também Geraldine representa a Rock Online. Vamos ouvir. E agora gostaria de falar da solidariedade, que é um fator que durante esta situação global se vê muito solidariedade entre empresas, também entre o setor público e o setor privado. Neste espírito, também gostaria de mostrar nossa solidariedade com as empresas que estão aqui conosco hoje. No tema que temos aqui, acho que temos sido um pouquinho lento, né, como um país. Desde o nosso início, quando iniciamos o nosso percurso, tivemos uma primeira parceria com a solução de pagamento do mobile payment, que depois desapareceu do mercado. E muitos bancos têm soluções que já desenvolveram. O BAI tem o Ikwanza e tem mais alguns outros. O BIC, em particular, não sei se tem uma solução de pagamentos móveis que abrange todos os segmentos da sociedade. Estou enganado? Nós, aliás, os bancos, neste momento, o banco tem as soluções todas que são fornecidas pela EMIS, digamos assim, ou seja, tudo aquilo que a EMIS tem disponível ou tem legislado, nós bancos temos sempre tudo o que é sistemas de pagamentos, temos que os ter integrados na EMIS, que é, aliás, todos os bancos, neste momento em Angola, têm todos mais ou menos os mesmos serviços, sendo que há alguns que investem mais num determinado tipo de serviço, outros nem tanto. Mas neste momento há uma série de serviços que permitem com que toda a gente pague de um momento para o outro via telefone sem grande problema. Isso temos disponível e se houver outro tipo de soluções, estamos disponíveis para as estudar. Ok, perfeito. Se precisarem de alguma ajuda a esse nível, nós temos pessoas aqui capazes, bem mais capazes do que eu,
no que toca a telecomunicações e no que toca a sistemas de pagamento, que têm toda a disponibilidade para vos ouvir e perceber o que é que vocês necessitam e, inclusivamente, tentar arranjar soluções à medida das necessidades das empresas. Porque acho que para nós o país está mesmo a tentar responder à crise, está a tentar acelerar as respostas em todos os segmentos. Agora é só questões de lançar produtos conforme as necessidades. Geraldine, quer dizer mais alguma coisa? Acho que o facto de passar uma das consequências da Covid é um dos tais projetos que estava a ser referido, um modelo para financiamento entre um sindicato bancário nacional e o financiadores internacional, teria sido visto ainda este ano, que era um gasoduto que estava aí a ser preparado no setor petrolífero. Infelizmente, por causa da pandemia, tudo demorou. Mas eu acho que, Jaime, já existe muitos trabalhos nesse sentido e colaborações entre a Banca Nacional e Internacional. E eu já trabalhei muito nesse espaço, né? Mesmo histórico, como iria acontecer este ano. E infelizmente é mesmo por causa da pandemia que não tínhamos um exemplo que seria um bom exemplo para os grandes investidores nacionais, para mostrar que a Banca Nacional também está preparada para fazer investimentos, e estamos a falar em quase um projeto de $1 mil milhões, que teria um componente Kwanza e dólares, e o FUSER tiver já... Entendo, Geraldine, eu falo da minha experiência, dois financiamentos, um que nós fizemos à economia, estamos a falar de $1 bilhão e 100 milhões, para projetos do setor energético, e onde nós fomos praticamente os facilitadores do financiamento. Foi naquela altura em que o Exim foi inviabilizado, aquelas confusões todas dos Estados Unidos, tivemos que recorrer à EDC, que é o Export Development Canada, com taxas atrativas, e pusemos a EDC a falar com o Minfin. Mas quando falo com os investidores, com o Estado, tragam financiamento. E aqui o tragam financiamento tem a conotação de ir buscar financiamento lá fora. Não me dizem assim, traga financiamento, vai aqui à Banca Nacional e traga financiamento. Não, lá fora. Não, é isso que estou a dizer. Neste ano poderíamos ter visto um exemplo onde a parte estatal iria trazer um sindicato bancário para principalmente cobrir as despesas em Kwanzas. Infelizmente, os eventos globais não permitiram que isso acontecesse. Mas eu acho que o pensamento está virado naquele sentido, principalmente depois das reformas de 2018 no setor petrolífero. Eu acho que vai ser um setor onde vamos ver muitos desse tipo de arranjos, porque é mesmo aí onde os sindicatos bancários, os grupos empreiteiros estão a se reestruturar para nos novos projetos marginais e outros naquele espaço. Não é? Mas era só algo de interesse, porque era... eu diria aqui ao Hugo, acha realista um financiamento na ordem dos $700 milhões a $1 bilhão? Acha que hoje há alguma agência de crédito no exterior, olhando para o mercado obrigacionista de Angola, que empreste dinheiro direto ou indiretamente ao Estado angolano com taxas de juros de 2% a 3% no contexto atual? Não vai ser fácil, ou seja, o Estado neste momento está a renegociar uma série de dívida grande internacional, só depois de... Mas a falar em taxas de juros 2% e comissões de 1% a 2%, não me parece viável. Ninguém empresta a Angola nessas taxas. E depois há outra coisa, que a concorrência, o capital é parco, é escasso, há outros países interessantes, e que olha-se para o lado, não se olha para Angola, vai-se meter o dinheiro onde der mais, não é? Como é natural. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Caros ouvintes, assim chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Hora da AmCham. Hoje falamos naturalmente sobre um tema de grande importância e nós gostávamos claramente de desejar a todos continuação de excelente quarta-feira. Neil Brezen, diretor executivo da AmCham Angola, falou com os nossos membros da AmCham Angola sobre o efeito da pandemia nos seus negócios. Estivemos com o vice-presidente da AmCham Angola e claro, diretor-geral da General Electric, Jaime Moraes, também Hugo Teles, ele que é presidente da Comissão Executiva do Banco BIC, e
Geraldine, que é representante. Senhora Geraldine representa efetivamente a Rock Online. A todos, continuação de excelente. Quarta-feira, nos voltamos na próxima semana. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.